Aí chama o Freud pra falar, mas nem o Freud explica. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Salve, 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 salve. Um tolete. Guitarra. Chibaba. Sabe o que é lombroso? O Black Stallion. A arma branca você não sabe que lado corta, né? Fumo prensado. Dinheiro. Xarope ou morto? Morto. Tira. Delegado não vai na pedrada. Azeitona, ameixa, chumbo, caroço, rebite. Alô, 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 alô. Alô, fumo de exportação segundo os malacos. Quanto de pinita puxou já? Quem, Canoé? Vocês são o rei da charla. Lero, buchicho. Dava pra amarrar cachorro com linguiça. Mocó, mão grande, casão, pinita, colégio. Olha, eu vou pintar aqui no pedaço. Vou fazer os malacos correr da City que ri. Que chinfre, hein? Que gravadorzinho, tesãozinho, tá inteirinho. Como que a gente se comunica? É o fim da picada. Eu vou dar uma traduzida pra vocês. Carrapicho é repórter. Revivendo 40 anos, o Carrapicho deu um chego no distrito do Macarrão, lá na Santa Felicidade, o 12º DP, Distrito Policial. Fiquei boquiaberto, juro pra vocês. Os presos, empilhados, 85% aguardando o capa preta se pronunciar. Pensa que é grupo? Dá uma campanada no que nós vimos. Essa é coisa de gente, olha como é que eles estão aí dentro. Todo mundo é condenado ou é só de passagem? A maioria aguardando julgamento. Aguardando o julgamento. Qual é o delito maior aí? 33, 157. Assalto à mão armada? Isso, mais 33. Que bárbaro. Tem mais de 40 aí dentro. Aqui tem, quantos estavam? 23, 46, 46, quase 80 pessoas. Todo mundo é condenado ou estão aguardando justiça? Hein? Guardando. Aguardando. A maioria é furto? 155 ou 157? Sim, tá variado. Tem 121 aí? Que barbaridade. Que situação, hein? Tudo bom. Era profissão, sacar sempre que pudesse em primeira mão. Este era o mote do Carrapicho. Tá legal. Flagrante é o que deu simpatia. Flagrante isso aí? Perfeitamente, é flagrante. Como é que encanaram os caras? 1, 2 e 3, agora sim tá valendo. Fita nova, pode ser que seja puxo. Pode olhar, pode olhar. Você vai indo pro pronto-socorro. Esse teco aí, onde é que foi? Esse arrebentou o braço todo, eu não tô sentindo nada. Como é que foi esse lance aí da apolação do assalto ao banco, negão? É porque a gente acha que se for pra assaltar alguma coisa, acho que pra tirar de um operário, de um pai de família, é melhor tirar de um banco, né? Como é que foi o lance do teco-teco dentro do banco, Moreno? Quando eu rendi o guarda, ele tirou o revólver. Eu falei pra ele, põe a mão na cabeça, aí ele sacou o revólver pra atirar em mim e eu atirei nele ao mesmo tempo. Você é barra pesada, negão? Eu não sou barra pesada, eu sou vítima de uma sociedade mal estruturada, sabe? Que não me deu a condição de... Morava onde no Rio?
No Rio eu morava em favela ou em motel, né? Quanto puxou de casão lá? De cadeia. Eu puxei 3 anos lá. Veio pra Curitiba pra aventurar assalto ou veio aqui numa boa ver se Agora? Ou veio pra escrunchar? Não, nós viemos com o objetivo de fazer um assalto num banco. E o primeiro deu errado. Foi. Hein? Infelizmente, né? Notícia era nas delegacias, na madrugada, no bombeiro, no pronto-socorro, no Cajuru, no evangélico, até na Santa Casa. Às vezes eu ficava a madrugada toda rodando, ia às 6, 7 horas da manhã para casa. Eu comecei na PRB2, na Rádio Clube Paranaense, em 60 e pouco. Teve eleições e eu fui convidado para ajudar contagem de votos. Tinha vários repórteres da rádio. Eu não tinha nada com a rádio de reportagem. Como era mais ou menos quase meia-noite, os carrapichos se mandaram, eu fiquei sozinho lá. Saiu uma briga, gritaram, estão surrando o delegado. Eu peguei o microfone, pum. Alô, técnica, estão matando o delegado. Então entra no ar, Chaim, entra no ar. Eu desci, larguei o microfone, cheguei perto, meti. Quem é que está surrando o delegado? Olha, eu vou te contar uma coisa. Me tornei repórter e virei repórter naquele instante. Como é que é? Os dois? Nós somos ladrões de galinha e ultimamente estamos fazendo assalto na cidade. Tudo bem. Mas de galinha, assalto? Não, fizeram já um deles anteriormente já havia sido preso por furto de galinha. Lá no Boqueirão, ladrão de galinha, Ladrão de galinha. Quem Sim. chamou vocês? esta senhora aí. A senhora? A senhora pegou ele dentro do galinheiro? E não cheguei a pegar, porque ele já deu para pular o muro. Conta pra mim. Escute, pelo amor do céu, pelo Não meu vai sangue. chorar. Não, pelo sangue. Não vai chorar. Não choro. Nunca roubei uma galinha de ninguém. Tinha galinha lá na casa dele? Não, ele compra, ele já rouba e já vende, logo em seguida. Cara de pau, hein? Em 72 para 73, a B2 fechou. Eu tive essa satisfação de ser o último papagaio na rádio. Daí apareceu o convite para mim trabalhar no Canal 4. Aí fui fazer a silhueta no Canal 4. Como é que é, Califa? Dá um galo aí, dá uma perna, dá um coelho, dá um cachorrinho. Se é uma perna é 100 merréis, dá um galo é 50, dá um coelho é 10 merréis, dá um cachorrinho é 5. E aí pinta um lero, pinta uma conversa. E aqui está o homem, o Califa 33, o silhueta, o sombra. Até hoje eu entro num lugar e digo, me dá um guaraná, me dá um refrigerante. O cara olha, você não é o sombra? Agora se mandaram, quando viram a naca chegar em cima, você já viu? Mas como é que o homem fez o mandrake, doutor? Vocês estavam na hora, como o senhor participou, o Alexandre participou, que conhece a figura. Como é que fugiu de vocês? Não foi de lá que fugiu, foi sim. Hein? O elemento que o pessoal está falando fugiu da delegacia de homicídio lá no... Não, mas tá todo mundo dizendo que a força de automóvel estava junto. A polícia militar, cachorro, helicóptero, fotometria. Agora eu caí do cavalo também, eu tava levando fé em vocês. Ah, mas como que é do cavalo? Você tá aí trabalhando, tá na sua aí, tá. Não, mas Então eu é até mais uma força pra você. Não, Como é que caiu do cavalo? não, caí do cavalo porque eu não imaginei. Então, você que como ia mudar repórter, você gosta de novidade, não gosta? Então tá aí. Pode ser a blusa, mas aqui é longa pra roupa. Eu não estou perguntando. Roupa não quer dizer não. Eu estou perguntando, a blusa é de moça? Eu não sei. Essa blusa aqui, inclusive, eu tô sem blusa aí. Aí tu vai tirar a gente. A gente vai vender, entende? Eu estou ouvindo o cidadão aí, José Vulgo Caveirinha. Caveirinha. Você tem uma bronca lá em Piraí, tiroteio e tem morte. Como é que foi você lá em Piraí? Assaltamos um motorista de táxi lá. Foi baleado? Foi baleado. E precisava matar o rapaz, o cidadão? A reação foi
a reação foi violenta do parte dos dois, entende? Não podia abrir a porta e tocar pra fora e se mandar com a caramba? Não, mas é que estavam berrados, né? Estavam berrados. Então é uma justificativa dar um tiro na vítima? É, não é justificativa, mas é uma coisa que eu fui defender. Eu dancei aqui. Você atirou no Gabla? É, pra mim não deixar o rapaz aí assinar essa culpa, porque reconheceram ele aí, entende? Sendo que ele que atirou. Então, se eu fui homem pra fazer, eu sou homem pra assumir. Então. A lei da malandragem, malandro que é malandro assume. Não descarta a prova. É, nem cagueta e nem deixa o outro segurar o foguete, né? Por exemplo, aí tá segurado. Quero ver essa algema, hein? Tá aí. Olá, cara! Que bom ver você, Chainha. E esses olhos verdes, hein, Chainha? Que lindo que tá com os olhos, hein? Se fosse uma moça, te dava um beijo. Estou falando aqui com o rapaz que me acompanhou durante 10 anos fazendo reportagem. Era o meu câmera. Ele encrencava com um dia, filme isso, aquilo. Ele dizia, mas eu sei. Digo, mas eu é que vou falar. Claro, é verdade. O melhor filmador que eu tinha. E às vezes eu fazia reportagem com ele e ao mesmo tempo eu gravava para a rádio. A cabrita. A cabrita. Meca. Ela, mé. O grande sarro no distrito lá do Pinheirinho. Prenderam o ladrão e ele não queria falar com ninguém. Eu digo, Magno, fogo na cabra. Cheguei na cabra com o meu gravador e disse, Meca, como é que foi? Quem é que te roubou? E ela, mé, viu, doutor? Ela disse que foi ele. E o cara se abriu. Foi um troço, né? Mas a história linda da nossa reportagem era quando você chegava pros... Xerife? Antes do xerife. Chegava pros caras que estavam presos. E aí, simpatia, o que aconteceu com você? Você já pegava o cigarrinho Calton e já dava pra eles, pra você eu dou entrevista. Esse era a tua... E os outros conseguiam? Não. Lúcio tá condenado em quantos anos? Não tô condenado ainda. Todo mundo estranha que você é um cara de vida, um cara que tem pedigree no lado esquerdo, não é bandalho total. O detalhe é que você ficou na cidade. Mas com a prensa nas estradas também não dava pra sair fora, né? E a barba, que era teu símbolo, teve que tirar? A barba no AU tira. Dá pra parar só um minutinho com a metralhadora, querida? Eu sei a história da loira fantasma. Foi comigo que aconteceu. Eu tô no plantão. Ó, o cemitério aqui, ó. Diz que a loira costumava sair de noite, fazia sinalzinho para um táxi e entrava. Ficou essa lenda da loira fantasma. E todo mundo vem perguntar para mim, porque fui eu que vi primeiro, na central de plantão, o tal motorista chegar arrepiado, dizendo que transportou a loira. Ela ficava flutuando no carro, virou uma fumacinha. Eu dei um tiro, não saiu, só saiu fumaça do cano do revólver. Essa é a lenda da loira fantasma. Mas essa história da loira com o taxista é meio grupo. Porque eu desconfio que ele estava chibado. O Capa Preta, tá aí, tá. Aí eu chego, ô Capa Preta, como é que vai? E eu falo, como é que o Chainho faz isso, né? E era o juiz, desembargador. Me desculpe chegar assim no Capa Preta, no militíssimo, mas é que a gente tem notado aí que os homens estão querendo tripudiar em cima da justiça. Mas que homens que estão querendo tripudiar? Pois é, esses lances aí que estão dizendo que vocês estão com excesso de zelo pela justiça.
Absolutamente. A justiça tem sempre de ter excesso de zelo. Quer dizer que em gíria, vamos dizer isso, é o jus expediens, doutor? Não, o direito de espernear todos têm. Nem todo mundo gostava de você, isso que eu achava legal. Estou aqui num papo, na intimidade com o desembargador Antônio Lopes de Noronha. Quando eu o conheci, era promotor de justiça. E sempre admirei o Chaim, porque ele sempre procurou criticar os erros que ocorriam nas administrações e nunca denegrir as instituições policiais do Estado do Paraná. Ele chegou num momento em que ele tinha que optar, conciliar ou não uma carreira juntamente com a política. Quando ele decidiu-se por ficar no jornalismo policial, que ele fez pelo seu ideal. Elas foram apanhadas tentando furtar umas peças de retalhos. E foram vistas por 2 funcionários e solicitamos a presença. Não tem retalho para dar para pobre? É meio difícil, né? Que isso aí existe a matriz, né, da loja, então uma solicitação de prendas, alguma coisa tem que ser através Vocês dele. que seguraram ela? Foi. Nós duas que fizemos. Ela abriu a sacola e nós colocamos. A Idalina, a morena. Precisão, muito frio, né? Pensei em fazer uns pijamas para as crianças, mas não deu fazer o quê? E agora, filharada em casa? Eu tenho uma dando de mamar. Tem criançada? Tem 3 filhos. 18 meses. Mora com eles ou eles moram sozinhos? Eu moro com minhas filhas, acho que eu vou morar sem eles, por quê? Trabalha? Trabalho diarista. E vocês retiram a queixa diante da pobreza ou... Não depende de nós. Nós somos empregados também, não depende de nós. Vamos pôr a unha, é flagrante. Não podemos fazer nada. Como é que é? Dá um close aí nessa tiragem aí. Vocês que estão acostumados com isso aí, como é que é? Qual é a emoção de um polícia quando vê esse tipo de gente em galera? Constitui crime, não constitui, Chaim? Nossa obrigação é resolver. Falou a voz da experiência. Só que ele estava na paz, agora ele fica gritando, me xingando aqui. Não tem ninguém na delegacia, eu queria dar parte dele na delegacia. Não tem? Possivelmente. Viu? Ele fala que a culpa é minha. Se o meu filho bebe, a culpa é minha. Pensa bem. Veja você, uma delegacia não é 9 horas, está fechada. Isso não pode existir, né, simpatia? A mulher está reclamando que o filho está xarope. Olha, delegacia 7º Distrito, Vila Auer, pega todo o Boqueirão, Vila Auer e adjacência, uma delegacia fechada. Depois, quando sai no jornal, na televisão, que a polícia não trabalha de noite, a turma reclama. É o fim da picada. O total de Mangueira gostava. Inclusive, parecia um casamento. Eu e o Fusca. Me perguntaram se eu gostava de andar com meu Fusca. Adorava. Tinha uma plaqueta de plástico, Califa 33. Todo mundo queria me garfar. Eu tinha ganho do antigo dono da rádio um Fusca 59, se não me engano, 60, um azulzinho. Eu trocava todo ano por um Fusca branco, ia emplacar em São José, pegava a mesma placa. No Fusca rádio, que eu escutava o Brasil inteiro, até a Europa. Aqui era um inferninho. Chegava no café, batia um papo com a curriola, estacionava o carro, daqui a pouco encontrava os
cara certo, ou senão eu rodava sozinho. Aqui era o Paris. Puta merda, que saudade. E vinha comer canja de pescoço. Numa madrugada dessa, encontro o Liminski. Pô, tô morando lá perto da televisão. E durante um ano, mais ou menos, eu frequentei a casa do Liminski. Eu saía de casa rangado e dava um chego lá no Liminski. E ele tava... Câmbio! Aqui é a livraria do meu irmão. Nós vamos passar agora na frente da casa do maior contista do Brasil, que é o Dalton Trevisan. Não dá entrevista, não dá lero. Cansei de tentar gravá-lo várias vezes, às vezes eu rodava a cidade com ele, uma hora, 2 horas, depois deixava ele na casa dele. O interesse do vampiro era a minha milonga, a minha gíria, meu jeito de falar. Quando eu trabalhava no Canal 4, eu fazia reportagem de rua. Tinha que sempre pedir, pelo amor de Deus, uma fita. Aí eu descobri onde é que eu podia comprar e comecei a comprar. Enchia cada reportagem e trazia para casa. E assim eu fiz um estoque de fitas. Eu devo ter um porrilhão de fita aí dos anos 71, 72. Isso aqui aconteceu na fuga deles. Eles deixaram a blusa cair com cartuchos, inclusive a placa ficou no caminho, caiu no caminho da perseguição e infelizmente eles estão no mato, mas já com o apoiamento da Polícia Militar, provavelmente nós detenhamos eles hoje ainda. E quanto levaram de grana verdadeiramente? Chain eu não sei, eu saí da central, Chain, atendimento de emergência. Isso aí o banco deve estar registrando a queixa na especializada nesse momento. Quantos caras estavam dentro do Maverick? O conhecimento nosso é 4 elementos. E todo esse aparato, nada, os caras conseguiram pirulitar, doutor? Precisa ter calma, né, Chain? Você sabe que aqui é uma região montanhosa, é uma região que precisa ter muita calma, senão alguém vai acabar tirando em alguém. Então isso aí tem que trabalhar com muito carinho e muita calma. Sim, se não tiver mucosado, tchau e benção, né? E outra, isso aqui guardou por causa da minha insistência. Se dependesse, tinha sido jogado tudo fora. Ah, isso é velho. Tudo que eu faço, eu guardo. Um dia, quando eu bater com as 10, alguém vai fazer a história. O caso dele é delicado? É muito delicadíssimo, né? 8 furos. Poderia discriminar onde que a bala atravessou? A bala, a perfuração inicial foi no epigastro, pegando... De madrugada, 3, 4 horas, o guarda batia na janela. Oi, que foi? Mataram um lá no Capão Raso. Entrava na viatura, ia lá no Capão Raso. A viatura afundava, atolava e o baleado no meu colo, com a cabeça no meu colo, eu entrevistando o cara. Não tinha ambulância para pegar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu escutei o cara morrendo contar quem foi que atirou? E você levou um tiro? Tiro na cabeça. A bala tá aí dentro? Tá. E quem é o autor? Quem deu o tiro em você, você sabe? Comerciante. Comerciante? O Califa era um jornalista, um repórter de rádio, de televisão, que retirava do esgoto a notícia, às vezes embelezava ou às vezes contava nua e cruamente. Tá com 4 meses que eu não trabalho, porque eu trabalho no de cachaça aí? Pois é, eu tô embriagado. E como é que a polícia te achou? Eu tava dormindo no banco, embriagado ali. E a mulher em cima de você? Eu não sei, eu tava dormindo. Você tá lá na sala do capote? Mas agarrado nela? Não é que eu tava dormindo, eu tava assim, eu tava inocente. O que você fazia com o moço lá na praça? Nada. Quantos aninhos tem? 10. Como é que você tava com esse bêbado na rua? Hein? Como é que você foi parar na rua com ele? Tua mãe que dele? Não tem mãe? Hein? Você não tem mãe, nenê?
Tem ou não tem? Tem. Não? Tem. E onde é que tá a mamãe? Tem. Tá no albergue? E como é que a mãe deixou você sair com esse bêbado, querida? Hein? Barbaridade. Essa é a vida do repórter. Polícia! Polícia! O crime tá na rua, o crime tá na mídia. Polícia! Polícia! É cada um na sua e tudo mais é carniça. Olha. Polícia! Polícia! Nunca nos domingos, nem quando a gente precisa. Preguiça! Cobiça! Polícia! Polícia! Socorro! Califa!